Irmãos, a paz do Senhor, boa noite, amigos. Eu, na verdade, tenho muita dificuldade de fazer vídeos, né? Quem me conhece sabe, o último que eu tentei, eu não consegui falar uma palavra e nós chegamos em um tempo diferente, né? Estamos vivendo tempos diferentes e esses tempos acabam exigindo de nós posicionamentos diferentes. Então, mais uma vez, assim, quando no início da nossa caminhada, Deus ele nos fez cumprir obedientemente o chamado de pregar o Evangelho, ainda que tivéssemos muita timidez, por obediência seguimos, né? E cumprimos ali o chamado de Deus. Não é diferente nesse tempo. Apesar da minha grande dificuldade de gravar vídeos, eu preciso ser também obediente a Deus. Era algo que eu já sentia no meu coração, mas eu sempre pensei, já são tantas pessoas fazendo vídeos e eu vou ser mais uma voz, pra quê, né? Porém, eu me senti muito tocado nesses dias e nesses dias, inclusive, que estamos sendo, de certa forma, limitados. Não estamos podendo ir todo momento para a igreja, algumas fecharam suas portas e nós também temos que vigiar. Então, por conta disso, nós precisamos arrumar meios e estratégias de continuar pregando o Evangelho. Então, por conta disso, eu me senti também encorajado, mas ainda assim fui resistente. E quando eu recebi algumas mensagens, né, de pessoas que falaram que eu deveria, então, trazer algumas ministrações pela internet, porque as minhas palavras sempre trazem reflexão, né? Eu até sou grato a Deus por essa resposta nesse momento, porque não são todas as vozes que serão ouvidas. São vozes que trazem alguma relevância na vida das pessoas. E como eu sempre digo, o que faz de uma palavra relevante nem sempre é a palavra, mas quando essa palavra é dita por alguém que é relevante, né? Então eu sou grato a Deus por isso, por essa resposta que as pessoas estão dando às pregações, às ministrações que o Senhor tem me dado e eu tenho compartilhado com a igreja. Eu queria ler um texto, amados, com vocês, falando sobre a prioridade do reino de Deus anunciado como a mensagem do Evangelho, né? Eu acho que nesse momento de crise, nesse momento em que o mundo está perplexo, o mundo está vivendo essa situação de desesperança por causa de número de mortes que cada vez mais cresce, eu queria continuar pregando o Evangelho. E eu queria explicar por que nós deveríamos continuar pregando o Evangelho, entendendo a prioridade de Deus no Evangelho. Eu queria ler com vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Qualquer coisa, se eu estiver aqui meio que gaguejando, vocês não ligam não, que eu estou meio nervoso mesmo. Eu tenho essa dificuldade. Então, Marcos, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Se lhes disse, qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Sabe, irmãos, quando eu vejo essa palavra, eu entendo a prioridade do reino de Deus, que o próprio Jesus ele veio anunciar aqui. Ele disse para os seus discípulos: vão de cidade em cidade e anunciem, é chegado o reino de Deus. Quando Jesus ele fala sobre isso, e aqui ele deixa bem claro o que é o reino de Deus, é quando 4 amigos trazem ali um homem que é paralítico, e esse homem nunca poderia chegar até Jesus, esse homem nunca poderia clamar pela sua própria cura, mas a amizade deles é uma coisa bem clara nesse texto e sempre é muito usado para fazer referência a amigos. Quando eles colocam aquele paralítico diante de Jesus, com toda certeza, eles veem uma grande necessidade na vida daquele paralítico. Eles veem que aquele paralítico, ele precisa de uma cura, ele precisa andar com as suas próprias pernas. Existe uma necessidade que para eles é uma prioridade, e talvez naquele momento, a paralisia daquele homem foi o que moveu os amigos dele a levarem ele até Jesus. A paralisia daquele amigo foi o que motivou aqueles 4 homens a abrirem o telhado de uma casa, descerem aquela maca diante de Jesus e ali intercederem pelo seu amigo. Só que quando eles colocaram o paralítico diante de Jesus, Jesus viu a fé daqueles homens, Jesus ele liberou uma palavra. E é essa palavra que eu queria que nós, nesse tempo de crise, pudéssemos refletir, porque o mundo ele hoje está sofrendo por causa de um vírus, e a necessidade prioritária nossa hoje que nós vemos, eu acredito que quando Deus, ele recebe as orações que têm sido feitas, eu tenho certeza que o maior número de orações que tem sido feita hoje é Deus para o coronavírus. Deus cura a terra, Deus. Senhor, venha impedir esse vírus de continuar agindo, de continuar matando. E está certo, porque essa necessidade nos move até a presença de Jesus, com toda certeza. Só que quando colocaram aquele homem que tinha uma necessidade bem clara, que era a sua paralisia, que aquela era a sua doença, nós vemos que Jesus ele mostrou ali o que era a prioridade para ele. Jesus disse assim: homem, perdoados são os teus pecados. Quando Jesus disse isso, eu fico pensando o que passou pela cabeça daqueles homens. Uns até mostrou aqui no texto, mas quem sabe até dos amigos mesmo, que levaram aquele homem até Jesus. Poxa, mas não foi para isso que nós trouxemos o nosso amigo aqui. Nós queremos ver ele andar. Nós não viemos aqui para ouvir que ele é perdoado dos seus pecados. Mas quando Jesus ele disse isso, ele revelou para nós, não só para aqueles homens, mas para nós, qual é a prioridade do reino de Deus. A prioridade do reino de Deus não é curar o nosso corpo apenas, porque nós vamos ser curados hoje e amanhã nós vamos morrer. Mas Jesus ele deixou bem claro qual é a prioridade. Homem, perdoados são os seus pecados. Por quê, gente? Por que Jesus disse essas palavras? Talvez passasse na cabeça do povo, mas isso não resolve nada. Isso não resolve. Perdoados são os seus pecados, isso não resolve o problema que está acontecendo na terra. Dizer que eles podem ser perdoados dos seus pecados, não é isso que as pessoas estão procurando. Não é por isso que as pessoas estão lutando hoje. Hoje, todo mundo luta pela sua própria vida. Todo mundo luta para vencer o coronavírus. Só que existe um mal que está sobre essa terra e ele já matou muito mais do que o coronavírus. E Jesus mesmo, ele disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, que nós não deveríamos temer o homem que pode matar o nosso corpo. Claro que Jesus falou nesse momento sobre perseguições, mas Jesus ele quis dizer sobre uma morte física, que nós não deveríamos temer aquilo ou quem viesse matar o nosso corpo, viesse tirar a nossa vida.
Não é esse o nosso maior temor, não deveria ser. Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, Jesus disse que nós deveríamos temer a Deus, que além de matar o corpo, Ele pode lançar nossa alma no inferno. Não é ter medo, mas é entender que o pecado, ele nos faz inimigos de Deus. O pecado, ele foi uma barreira que foi posta entre o homem e Deus. A desobediência do homem trouxe essa barreira entre o homem e Deus. E quando Jesus ele veio para desfazer essa parede, ele veio para desfazer essa divisão que existia entre o homem e Deus, essa inimizade. Romanos capítulo 5 diz que através de Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Olha que coisa tremenda. Então, qual é a prioridade do Evangelho? A prioridade do Evangelho não é curar o nosso corpo. A prioridade do Evangelho é nos curar na alma, é nos curar, nos fazer pessoas salvas, porque ainda que o nosso corpo sofra fisicamente aqui, nós temos a esperança de que estaremos com Deus no fechar dos nossos olhos. Então, qual é a prioridade do reino hoje? Não é a cura do coronavírus. E para nós que somos cristãos, isso precisa trazer um despertamento muito grande. Talvez você esteja pensando, mas que isso, irmão? Isso é hora de você falar sobre isso, de não dar a devida importância para o vírus que está matando e devastando nações, que está provocando tanto terror. Não estou desmerecendo ou não estou diminuindo a importância do vírus. Eu estou enaltecendo e exaltando a importância da mensagem do Evangelho. Porque nós, como cristãos, precisamos entender uma coisa. E isso aqui é muito importante. Vale a pena você conferir comigo. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, eu vou ler aqui. Depois você pode, no vídeo, você mesmo fazer sua leitura, né? Você pegar cada versículo, anotar e ler. Mateus capítulo 24, versículo 3 diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Eles estavam ansiosos pelos sinais da vinda de Jesus. E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O versículo 14 ele termina, e esse aqui me chama muito a atenção. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Sabe, quando nós vemos a devastação que o coronavírus está fazendo no mundo, né, as mortes, o cenário que nós estamos acompanhando, né, a palavra é sempre a mesma: Jesus está voltando. Esses são os sinais do fim. Quando nós vemos, por exemplo, na história, né, não uma história muito longe de nós, mas uma história recente, sobre maremotos, tsunamis, terremotos, furacões, catástrofes, até da natureza mesmo, que destroem, que matam. Nós sempre ouvimos o mesmo comentário: isso aí é porque Jesus está voltando. Eu queria chamar a atenção para isso, porque os discípulos eles tinham uma curiosidade, e essa curiosidade ela também faz parte de nós. Senhor,
quando será a sua vinda? Quais serão os sinais da sua vinda? Eles queriam saber. Aí Jesus começou a falar de um monte de coisa que iria acontecer. Jesus falou de guerras, rumores de guerras, de peste, de fome. Jesus falou de coisas extraordinárias que iriam acontecer. Mas ele falou assim, não tenham medo. Sabe, e ouvir aquelas palavras sem ver o que elas representavam, sem ver efetivamente elas se cumprindo, é uma coisa muito, muito distante. Você ouvir o que ele estava falando, guerras, rumores de guerras. Você ouvir que vai ter essas guerras, mas você não presenciar essas guerras. São coisas muito diferentes, são coisas muito distantes. E quando ele falou de guerras, rumores de guerras, de peste, de fome, de maremotos, de terremotos, sabe? Ele estava profetizando. E quando ele falou isso, ele disse assim, não temam. Esse não é o fim, esse é o princípio das dores. E quando Jesus ele disse isso, não existia ali uma possibilidade de mudar. Ele até disse, é necessário que essas coisas aconteçam. Sabe, irmãos, existem coisas que nem mesmo nós, como igreja, vamos orar e essas coisas vão deixar de acontecer. O fato é que mesmo nós sendo povo de Deus, sendo igrejas, como sal, eu acredito que nós, por sermos sal, nós estamos preservando a terra. Então, estamos preservando dela se tornar uma coisa muito pior. E principalmente moralmente falando. Porque os nossos valores cristãos, os nossos valores bíblicos, eles acabam trazendo uma pureza para a terra. Deve ser assim, né? Não digo que é na vida de todo cristão,